Morre o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, aos 88 anos, em Roma. O Vaticano não esclareceu as causas da morte, mas fontes confirmam que o pontífice vinha lutando contra complicações respiratórias após uma longa internação de 38 dias. O primeiro Papa latino-americano da história, conhecido por sua humildade e defesa incansável dos pobres, agora deixa um legado misto de tolerância, diálogo e muitas controvérsias. Sua partida coloca um ponto final a uma era que, para alguns, foi marcada pela esperança, para outros, pela frustração. Jorge Mário Bergoglio, Buenos Aires, 17 de dezembro de 1936, Vaticano, 21 de abril de 2025, foi o 266º Papa da Igreja Católica, bispo de Roma e soberano da Cidade do Vaticano entre 13 de março de 2013 e sua morte. O pontífice não foi apenas o primeiro latino-americano a assumir o papado, mas também o primeiro a integrar a Companhia de Jesus, os jesuítas, e o primeiro não-europeu em mais de 1.200 anos. A história de sua ascensão ao trono papal é, sem dúvida, uma das mais improváveis e complexas, desafiando as convenções da Igreja Católica. Bergoglio foi nomeado arcebispo de Buenos Aires em 1998 e, em 2001, recebeu o título de cardeal. Mas sua verdadeira jornada começou em 2013, quando foi escolhido Papa em meio a um conclave controverso, e logo após a renúncia de Bento XVI, que já havia se retirado por motivos de saúde. Desde então, o Papa Francisco se destacou pela sua abordagem menos formal ao papado, optando por viver em um modesto hotel dentro do Vaticano, em vez de ocupar os luxuosos aposentos papais. Ele fez do seu papado um palco para discursos sobre humildade, misericórdia e inclusão, frequentemente criticando a injustiça social e as desigualdades econômicas do mundo. Mas não se engane, Francisco também enfrentou uma onda de críticas, especialmente de tradicionalistas e conservadores, que o acusaram de ser excessivamente progressista. Ele desafiou muitas normas e expectativas da Igreja, como ao restringir a missa em latim e ao adotar uma postura mais acolhedora com a comunidade LGBTQ+, o que gerou debates acalorados dentro da Igreja. Ele também se opôs ao consumismo desenfreado e foi um dos maiores defensores da ação contra as mudanças climáticas, com a publicação da encíclica Laudato Si. A sua diplomacia internacional, sempre carregada de um tom de apelo à paz e à solidariedade, também foi marcada por feitos ousados, como a restauração das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. Mas seu papado não foi só de vitórias. A gestão da crise de abuso sexual na Igreja Católica foi uma das suas maiores responsabilidades, e para muitos, um dos seus maiores fracassos. Ao tentar combater os abusos, ele viu a Igreja se fragmentar ainda mais, com a descoberta de escândalos que marcaram sua gestão. Infância e juventude. Jorge Mário Bergoglio nasceu em uma família de imigrantes italianos em Buenos Aires. O seu pai, Mário Giuseppe Bergoglio, era um trabalhador ferroviário e, sua mãe, Regina Maria Sivori, dona de casa. De família simples, ele cresceu no bairro de Flores, mas seu futuro estava longe de ser simples. Como o mais velho de 5 filhos, Bergoglio viu sua vida tomar rumos inesperados desde a infância. Se por um lado sua mãe se dedicava à família, por outro, o pai passava os dias no trabalho em campos de basquete, o que, mais tarde, se refletiria na paixão do Papa pelo esporte. Dizem que Bergoglio era o típico jovem com um futuro incerto, mas com um destino muito claro. Nos seus primeiros anos, ele cursou química, mas não era o que se esperava de um futuro Papa. Ao contrário do que muitos acreditam, não fez graduação em Química pela Universidade de Buenos Aires, como afirmavam algumas fontes, o que revela muito da imagem pública que ele sempre manteve, simples, sem rodeios, mas com um passado que alguns tentaram esconder. Aos 21 anos, uma doença respiratória o fez perder um pulmão, evento que, em sua visão, direcionou sua vida para a vocação sacerdotal. Mas isso não impediu que ele tivesse uma juventude agitada, marcada até por um romance. Foi com Amalia, sua primeira namorada, que Bergoglio viveu uma relação que, segundo ela, chegou a ser marcada por um pedido de casamento. Caso não fosse por isso, talvez hoje ele nem estivesse no Vaticano, mas nas quadras, ou em algum outro campo de batalha. A Companhia de Jesus. Em março de 1958, Bergoglio ingressou no noviciado da Companhia de Jesus. A partir de então, sua vida se transformaria em uma longa jornada pela formação eclesiástica. Passou pelo Chile, onde fez seu juniorado, e, ao longo dos anos, consolidou sua carreira no ensino e na liderança dentro da companhia. Sua formação intelectual foi sólida, e sua fluência em vários idiomas, como italiano, francês e até latim, refletia sua seriedade em relação à educação e à missão religiosa. Entre os anos de 1980 e 1986, foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel, na Argentina,
e se destacou por seu envolvimento com a formação espiritual e intelectual dos jovens jesuítas. Mas, em sua vida, sempre houve um contraste entre os ensinamentos acadêmicos e sua postura de simples servidor. Sua popularidade não veio apenas de sua inteligência, mas da maneira como se colocou frente ao povo, sem pompa, sem ostentação, mas com uma forte presença espiritual. O Papa Francisco, entre amores e críticas. O Papa Francisco, como já dito, foi uma figura amada por milhões, mas também odiada por outros tantos. O seu papado foi uma verdadeira montanha-russa de aceitação e rejeição. Suas políticas progressistas sobre o casamento, sobre as mulheres e até sobre os direitos dos homossexuais chocaram a Igreja tradicional. Para ele, a Igreja deveria ser mais inclusiva, mais humana, mais simples. Mas isso também trouxe muitos inimigos. Aqueles que preferem o passado e a rigidez tradicional não o perdoaram. À medida que sua saúde se deteriorava, especialmente com problemas respiratórios graves, a Igreja começou a se preparar para a despedida de Francisco. Sua figura, que era uma mistura de ousadia, humildade e controvérsia, logo deixaria de ser uma presença vibrante nas praças do Vaticano e passaria para os anais da história como uma das figuras mais complexas e contraditórias da Igreja Católica. Ao fim, com a sua morte, resta a pergunta: o que, afinal, ele realmente deixou para a Igreja e o mundo? Apenas o tempo dirá. E agora, que o papado de Francisco chega ao fim, surge a inevitável questão: quem será o próximo? Embora vozes próximas ao epicentro do Vaticano sussurrem que ele apresentou uma leve melhora, a matemática é cruel. Aos 88 anos, a biologia já não costuma dar trégua. A esperança de uma recuperação completa? Vamos dizer que está mais para um milagre do que para um prognóstico médico. Na imprensa sensacionalista, aquela que ama um escândalo mais do que missa de domingo, espalhou-se a fofoca de que o Papa estaria considerando renunciar por pura exaustão. Mas o Vaticano, com sua diplomacia milenar e negação de praxe, refutou a informação. Traduzindo, o maior representante de Deus na Terra pretende levar o chamado divino até o último fôlego, ou até onde os pulmões aguentarem. Na minha curta existência, e longe de qualquer altar, conheci 3 papas. Não pessoalmente, claro, porque selfie com papa ainda não virou item de currículo. João Paulo II, com todo respeito aos devotos, nunca foi exatamente o meu santo de devoção. Sua performance na Guerra Fria e sua coleção de amizades duvidosas não inspiravam exatamente um amém. Depois veio Bento XVI. Aquele que, em 2013, largou o osso, ou melhor, a tiara, alegando problemas de saúde. Mas há quem diga, com boas fontes e um pé na realidade, que ele saiu de fininho por outro motivo: sua lamentável gestão da crise dos abusos a menores na Igreja. Enquanto padres colecionavam crimes ao redor do mundo, o então Papa-avô preferia fechar os olhos, ou, no máximo, transferir os culpados para outra paróquia, como quem troca de assento no ônibus. Foi então que apareceu Francisco, um cardeal argentino, desconhecido da mídia, que nem figurava no top 10 dos papáveis. Chegada de Bergoglio, que surpreendeu meio mundo ao surgir como Papa Francisco. 12 anos se passaram. E embora isso divida opiniões, o que não se pode negar é que a vela da vida do Papa atual está no pavio final. E, como manda o roteiro da Igreja, quando um Papa parte, seja para o céu ou para o descanso terreno, outro deve assumir o trono de São Pedro. Mas afinal, quem será o próximo protagonista desse drama eclesiástico? Para entender esse reality show celestial, é preciso um mergulho básico na hierarquia católica. Tudo começa no seminário, onde o candidato estuda filosofia e teologia por cerca de 7 ou 8 anos, um verdadeiro vestibular da fé. Ordenado sacerdote, ele pode galgar os degraus da ambição clerical, de padre a bispo, quem sabe arcebispo, um tipo de gerente sênior da fé. Mas os verdadeiros jogadores desse tabuleiro são os cardeais. De mais de 400 mil sacerdotes espalhados pelo mundo, apenas cerca de 120 têm esse título nobre e, mais importante, direito a voto. São eles, e só eles, que escolhem um novo Papa. E o fazem em um processo tão secreto quanto um ritual maçônico, o conclave. Quando o sumo pontífice renuncia ou bate as botas, com todo respeito, os cardeais embarcam para Roma e se trancam no Vaticano. É a versão clerical do Big Brother, sem celular, sem Wi-Fi, sem Netflix, sem jornal, sem nenhum pombo-correio. Depois de uma preparação cheia de pompa, começam as votações. 2 de manhã, 2 à tarde. Tudo escrito em papelzinho. Para ser eleito, o candidato precisa de 2/3 dos votos. Nada de empate técnico. As cédulas são queimadas após cada votação. Se ninguém venceu, a fumaça é preta, tristeza e suspiros na Praça de São Pedro.
Se alguém finalmente chega lá, a fumaça é branca, e o povo explode em um Habemus Papam, que ecoa como gol na final da Copa. Enquanto fiéis choram de emoção, jornalistas disparam câmeras para a famosa sacada. O escolhido escolhe um novo nome, veste sua fantasia sagrada e aparece para seu primeiro discurso, sob o aplauso de uma multidão delirante. O processo é antigo, funciona há séculos e ainda consegue surpreender. O mais cotado nem sempre vence. Francisco, por exemplo, ganhou justamente por parecer não querer. Ironias divinas. Claro, antes do conclave, há aquele jogo de bastidores. Campanhas discretas, alianças veladas, promessas implícitas, tudo sem parecer ambicioso, porque, afinal, santidade vem de bem. E se a fumaça subir de novo em breve, alguns nomes já circulam entre os favoritos. Item Luiz Antônio Tagle, das Filipinas. Aos 67 anos, é praticamente um clone de Francisco. Próximo dos pobres, avesso ao luxo e querido pela ala progressista. Item Pietro Parolin, o italiano discreto que comanda a diplomacia do Vaticano desde 2013. Um político da fé, pragmático, cauteloso e visto como um possível freio de mão para reformas. Item Fridolin Ambongo, o cardeal do Congo. Uma estrela emergente de 64 anos, que combate a corrupção e ergue a voz pelos marginalizados. Sua eleição sinalizaria uma igreja voltada ao sul global. Item Mark O'Weller, do Canadá, querido pelos tradicionalistas, que sonham com o retorno ao século XIX. Mas seu currículo tem um asterisco indigesto, acusações de acobertamento de abusos, nunca comprovadas, mas que pesam como nuvem carregada sobre sua batina. E assim segue o espetáculo. Um jogo de poder com hábitos sagrados, tronos de ouro, fumaça simbólica e suspiros celestiais. Que Deus escolha o próximo, ou que, ao menos, o conclave acerte. Seja lá quem for o sortudo, ou azarado, escolhido para vestir o trono de São Pedro, uma coisa é certa: se o Papa Francisco renunciar ou se o pior acontecer, dada sua frágil situação pulmonar, o próximo pontífice herdará não exatamente uma igreja, mas sim um barril de pólvora teológica prestes a explodir. E por quê? Você pergunta. Bom, para entender o buraco onde a Santa Sé se enfiou, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para 2013, quando Bento XVI pendurou a mitra e disse: "Chega para mim". A versão oficial: idade avançada, saúde delicada, insônia, fraqueza física e mental. Basicamente, o pacote completo da terceira idade. Mas nos bastidores do Vaticano, onde os pecados andam de batina, a história é outra. A renúncia teria sido motivada pela total incapacidade de lidar com escândalos que misturavam corrupção, luxúria e o infame Vatilix, um vazamento de documentos secretos cortesia do mordomo papal. Sim, até mordomo entra na história. A igreja, que deveria ser um templo de virtude, revelou-se mais parecida com uma novela mexicana, só que com latim e incenso. Quando Jorge Mário Bergoglio, ou, para os íntimos, Papa Francisco, assumiu o comando, sua missão era clara: limpar a bagunça deixada por séculos de silêncio cúmplice. Só que a sujeira era tão profunda que nem um santo com vassoura celeste daria conta. Bergoglio, nascido em 1936, em Buenos Aires, veio de um bairro simples, criado por pais imigrantes italianos, Mário, um ferroviário, e Regina, uma mãe firme no pulso. Aos 21 anos, sobreviveu a uma infecção séria que o deixou com apenas um pulmão. Sim, um pulmão, e ainda assim ele aguentou liderar uma igreja global. Vá reclamar de cansaço agora. Em 1958, entrou para os jesuítas. Em 1969, virou padre. Durante a ditadura argentina, liderou os jesuítas e foi acusado, injustamente, segundo alguns, de não ter protegido 2 colegas sequestrados. Mas também ajudou, em segredo, várias vítimas do regime. Vai entender. Em 1998, tornou-se arcebispo de Buenos Aires e, em 2001, cardeal. Pegava ônibus, cozinhava, lavava as próprias roupas. Quase um reality show clerical. E foi essa humildade que o levou ao topo. Em 13 de março de 2013, virou Papa Francisco. Ao invés de carro oficial, voltou do conclave de ônibus com os colegas. Sim, ônibus. E não foi por falta de verba. Recusou o Palácio Apostólico, escolheu a modesta casa Santa Marta. Nada de cruz de ouro, ficou com uma de prata. E os tradicionais sapatos vermelhos? Nem pensar. Preferiu os velhos sapatos pretos. Francamente, dava até para pensar que ele era um infiltrado do Sindicato dos Pobres. Mas não se enganem, mesmo com toda essa simplicidade, Francisco causou terremotos no Vaticano. Disse: "Quem sou eu para julgar?", ao se referir à comunidade LGBTQ+.
Bateu de frente com os conservadores, que queriam a missa em latim e de costas para os fiéis, talvez para não verem o que estavam fazendo. Tentou reformar a Cúria Romana, mas bater de frente com a burocracia vaticana é como tentar espremer sangue de pedra. Democratizou os sínodos, deu voz aos bispos, e ouviu de volta um coro de reclamações. Alguns o chamam de autoritário, outros, de brando demais. Quando agrada um lado, enfurece o outro. E, no meio disso tudo, nenhuma prova sólida de escândalos pessoais. Só que, convenhamos, num ambiente onde o silêncio é regra e o confessionário é blindado, isso nem sempre significa muita coisa. No fim das contas, Francisco tentou. Tentou mesmo. Mas a podridão estrutural da Igreja parece ter vencido mais uma vez. Esperamos que ele tenha uma velhice tranquila, sem mais guerras santas internas. E que o próximo Papa venha com ficha limpa, sem escândalos de corrupção, nem de outra natureza. Oremos. E agora, filhos e filhas, deixem nos comentários os seus pecados, ou pelo menos os filmes favoritos sobre os pecados da Igreja. O crime do Padre Amaro, por exemplo, continua sendo um clássico da vida real disfarçado de ficção. Um abraço e até o próximo capítulo dessa saga divina.